Você tem recebido muitas graças do Senhor. Você até reconhece essas graças, mas você tem doado isso que você tem recebido de graça? Vamos falar um pouquinho sobre isso na palavra de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. É uma alegria estarmos juntos mais uma vez, mergulhando neste mistério que é a Palavra de Deus. Está chegando a primeira vez neste canal, se inscreva, participe conosco. É sempre uma alegria poder mergulhar um pouquinho naquilo que a Palavra de Deus está construindo conosco. Quero agradecer a todos que têm compartilhado, que têm levado também esta palavra a outras pessoas. É muito bom poder vivermos juntos um caminho de crescimento espiritual. Bom, eu quero pegar com vocês a palavra de hoje que está no Evangelho de São Mateus, no capítulo 10, do versículos de 7 a 15. Diz assim: Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Em vosso caminho anunciai, o reino dos céus está próximo. No vosso caminho anunciai. Qual é o caminho que você faz todos os dias? Está indo para o caminho do trabalho? Está indo para o caminho de visitar uma pessoa? Indo até um amigo? No vosso caminho anunciai que o reino de Deus está próximo. Como você pode viver isso? É interessante, mas o Senhor está dizendo para nós que ao fazermos um caminho, ao darmos os primeiros passos, é preciso como que anunciar a todo momento. Lembro de um dos missionários hoje, o Padre Rodrigo, ele contava isso para nós, que uma vez ele resolveu, como uma escolha pessoal, entrar dentro do ônibus e pegar todo o lixo, aqueles balinhas de bala, papelzinho de bala, pedacinho de uma coisa que deixa ali, um toquinho de cigarro. Às vezes as pessoas deixam aquele lixo lá. E ele resolveu, enquanto rezava o texto dentro dos ônibus, ele resolveu então pegar este lixo. E aí uma vez, ao descer do ônibus, uma mulher parou ele e disse: Olha, quero agradecer, porque todas as vezes que eu vejo você aqui no ônibus, eu vejo você pegando lixo e colocando lixo no lixo. E você faz isso de uma forma tão simples. E aquilo começou a tocar o meu coração, ver que você também está rezando o texto. O quanto isso me fala de Deus. Olha que coisa simples, mas, ou seja, no caminho, nem com palavras, não era com palavras, era com gestos. Começou a anunciar que o reino de Deus está próximo, porque aquele pequeno gesto é uma experiência de reino. Quando o outro faz uma obra de caridade no silêncio, começa então o reino de Deus, a presença do Senhor ali. Então se deseja, sobretudo, trazer esta presença e anunciar o reino, com palavras ou com ações. Ou com os dois, quem sabe. Bom, uma vez um dos missionários sentiu o desejo de realmente fazer isso também na prática, de poder anunciar. Então voltava da evangelização e como nós temos buscado partilhar aqui, tenho buscado partilhar com vocês, são muitas experiências que a gente faz ao evangelizar. Muitas vezes nós vamos evangelizar alguém e acabamos sendo mais evangelizados ainda. E aí voltamos com muitas graças, com muitos testemunhos, são vidas tocadas, pessoas curadas, pessoas libertadas. E aí veio nele um sentimento de poder partilhar com as pessoas que estavam no ônibus. E aí veio esta frase que o Evangelho hoje nos convida, logo em seguida, diz assim: Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios, de graça recebestes, de graça deveis dar. Então esta frase ficou gravada no coração desse missionário e ele queria, como que recebendo essas graças da evangelização, tudo aquilo que ele via, ele queria partilhar. Então ele tinha uma ideia, era conversar ali com o trocador, pedir a ele autorização para pudesse anunciar a palavra e em seguida anunciasse. Muitas vezes ele sentiu esse desejo, mas não teve coragem, era uma pessoa muito tímida. E é nesses momentos que a gente vê realmente a graça de Deus. Porque quando é alguém que já tem essa capacidade, que já consegue falar bem, aí a gente vê que realmente tem uma graça, mas aquele cara tem um dom, tem uma capacidade. Mas esse missionário não, era uma pessoa super tímida, super na dele, e de repente nasce um impulso diferente nessa pessoa. E esse impulso leva ele até o trocador e fala: posso dar uma palavra? O trocador deixou, ok, pode dar sim. E aí ele começa dizendo isso: olha,
queria dizer uma palavra para vocês. Eu não vim aqui pedir nada, mas eu queria dar para vocês de graça o que de graça eu recebi. E começa a falar os testemunhos. E começou a falar os testemunhos da rua, daquilo que era a evangelização. E era muito bonito porque as pessoas começavam a ser tocadas dentro do ônibus, pessoas chorando, porque recebiam uma resposta e a presença do reino de Deus ali naquele ônibus sem se esperar. Porque sempre se esperava que alguém ia pedir alguma coisa. Naquela época era ainda mais comum, hoje já parou um pouco, mas era muito comum ficar pedindo as coisas dentro dos ônibus. E aí começou. E essa coisa começou a tornar tão forte porque outros missionários quiseram também aderir. E aí começamos. Aí começou dentro do metrô, começamos a evangelizar dentro dos trens, porque agora não havia lugar. Todo lugar por onde se passava, se fazia isso. Lembro que a gente começou um pouco até a esquematizar, porque a gente começou a levar uns cartões realmente de Jesus, falando da mensagem de Jesus. Então a gente fazia o anúncio, falava o testemunho, assim que a gente voltava da Fundação Casa. Depois de dar esse testemunho, a gente aproximava das pessoas, distribuía para elas lá uma palavra de Deus e orava por elas, para aqueles que queriam. E muitas pessoas quiseram receber a oração no meio do ônibus. Era bonito ver que o reino de Deus se fazia presente ali. As pessoas paravam, silenciavam, ouviam a voz de Deus, começaram a fazer a experiência no meio do ônibus, e aí você via aquela presença, aquele lugar que era este ônibus sendo transformado. Mas isso é o que Deus quer para onde nós estivermos caminhando. E às vezes são pequenos gestos de amor. Começa a se fazer isso. Ali aconteciam muitas libertações, pessoas sendo libertas, mas também há uma libertação que acontecia de modo silencioso, que é quando a gente é tomado pelo desejo do amor, ou que é tocado pelo amor que Deus manifesta através do testemunho de alguém, começa-se a se libertar, a libertar daquilo que são os nossos egoísmos, que é o pecado. Quando, então, esse nosso irmão foi lá e pegou o lixo do ônibus, percebia-se ali aquele gesto para com o outro. E aquilo às vezes liberta, muitas vezes liberta, nem às vezes não, muitas vezes liberta o outro do egoísmo, porque o outro vê que ele também pode fazer aqueles pequenos gestos. E por isso, vamos anunciando. Para isso, não precisa de dinheiro, não precisa de prata, não precisa de ouro, não precisa de nada, não precisa de vestes bonitas, não precisa de nada, precisa de um coração. Por isso o Senhor não nos pede de levar nada. Vá com aquilo que você tem, que está aí dentro de você. E Deus vai suscitar. Cada um de nós vai ser suscitado de uma forma diferente. Mas pelos frutos você reconhecerá que é Ele. Reconhecerá uma presença que vai acontecendo no meio de nós. E assim, qualquer cidade, para onde fores, informai, falai, decretai, proclamai este reino de Deus. E ao entrar em uma casa, saudai, peça a bênção de Deus sobre aquela casa. Quando você entrar hoje na sua casa, ou entrar na casa de alguém, peça a bênção. Eu tenho vergonha, Padre, de pedir a bênção. Pede no silêncio do teu coração. Veja, Deus vai agindo e vai se fazendo presente ali, pelo simples fato de você desejar o reino de Deus. Então vamos juntos construir este reino, que de graça você tem recebido. Se você tem recebido e percebe que há ali no teu trabalho, ali na tua faculdade, que você recebeu uma graça de Deus, partilhe os dons da tua faculdade. Você é um médico, é um dentista, é um psicólogo. Poxa, doe um tempo daquilo que Deus te deu, que você recebe, que nasceu do fruto do teu esforço também, das suas buscas, mas você consegue reconhecer que também houve uma graça de Deus ao fazer a faculdade, ao estudar. Por que então você não doe às pessoas um pouco do teu trabalho? Olha, aonde eu posso ir? Liga para nós.
pega aí o contato da Aliança Misericórdia. Se você não tiver um lugar, nós olhamos um lugar onde você pode também aí entregar o dom que de graça você recebeu e de graça agora também quereis dar. Deus os abençoe. Vamos juntos, cada dia aprofundando na palavra de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.